Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o quarto vídeo da 10ª aula do curso de Probabilidade e Estatística. Nele, vamos utilizar a variável normalizada para calcular a probabilidade de uma distribuição normal usando a tabela de distribuição normal, além de conhecer algumas propriedades das distribuições normais. Vamos lá? Como exercício, dada uma variável n, uma variável normal, de distribuição normal, com esperança 100 e variância 25, calcule as probabilidades. No item A, a probabilidade de x está entre 100 e 106. No item B, a probabilidade de x está entre 89 e 107. No item C, a probabilidade de x está entre 112 e 116. E no item D, a probabilidade de x ser maior do que 108. Como eu falei, vamos resolver um desses itens como exemplo para apresentar a utilidade da tabela. Como usar a tabela da distribuição normal. Para resolver usando a tabela, o primeiro passo é determinar o valor de z correspondente ao valor de x nos limites da probabilidade pedida. Vamos resolver o item A do exercício. A probabilidade de x está entre 100 e 106. Com isso, vamos calcular o valor de z correspondente a 100 e o valor de z correspondente a 106. Lembrando que o z é calculado pelo valor de x menos o valor da média, da esperança μ, dividido pelo valor do desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Nesse caso, a média vale 100 e a variância vale 25, e por isso o desvio padrão vale 5. Então, para o x igual a 100, calculamos o z e o resultado é 0. E para o x igual a 106, calculamos o z e o resultado é 1,2. Com isso, a probabilidade de x estar entre 100 e 106 é a mesma probabilidade de z estar entre 0 e 1,2. Então, para usar a tabela, vamos procurar nela o valor da probabilidade correspondente ao z índice C de 1,2, na tabela da distribuição normal. Vamos procurar na coluna, na primeira coluna ou na última coluna, nesse momento não importa em qual coluna, vamos procurar, se é a primeira ou a última, o valor correspondente à primeira e à segunda casa decimal do z índice C, que nesse caso é 1,2. É o último elemento nesse pedaço da tabela apresentada. Em seguida, vamos procurar na primeira linha da tabela a próxima casa decimal. Já que o meu z índice C foi igual a 1,2, a próxima casa decimal vale 0. Por fim, a probabilidade vai ser o valor apresentado dentro dentro da tabela correspondente à posição 1,2 e 0. Nesse caso, a probabilidade de 38,493%. Uma distribuição normal tem as seguintes propriedades. Se eu considero n variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal, a saber, x índice i, normal de variância μi de esperança μi, variância sigma i quadrado. E eu defino uma nova variável, a variável x dada pela soma das variáveis xi. Então eu vou ter que a variável x, ela tem distribuição normal, ela é normalmente distribuída. Além disso,
eu garanto que a esperança da variável x é a soma das esperanças das variáveis xi, e a variância da variável x também é a soma das variâncias da variável xi. Além disso, se as variáveis xi possuem a mesma esperança e a mesma variância, eu vou ter que a variável x vai ter como é uma variável de distribuição normal com esperança n vezes μ e variância n vezes sigma quadrado. Uma terceira propriedade é que se as variáveis xi têm distribuição normal com esperança μ e variância sigma quadrado e são independentes, então, e definimos uma nova variável, a variável x barra, dada por 1 sobre n, que multiplica a soma de xi. Então, eu vou ter que essa nova variável x barra também tem distribuição normal, vai possuir a mesma esperança das variáveis xi e vai ter como variância a variância sigma das outras variáveis, sigma quadrado, dividido por n. A última propriedade, propriedade 4, me diz que se eu tenho n variáveis de distribuição normal com esperança μi e variância sigma i quadrado, que são independentes, e eu defino uma nova variável y como uma combinação dessas variáveis, eu vou ter que a variável y vai ser normal, vai possuir uma distribuição normal, com esperança dada pela combinação das esperanças das variáveis anteriores e com variância dada pela soma do b quadrado sigma i quadrado. Essas propriedades vão nos ajudar a resolver alguns tipos de exercício, porque com isso eu não preciso provar que a nova variável definida tem distribuição normal. Eu posso usar a informação anterior, que as outras variáveis possuem essa distribuição, e posso aplicar direto a tabela de distribuição normal, sem precisar calcular as probabilidades usando integral. Como exercício, eu quero que vocês usem essas propriedades apresentadas para as variáveis de distribuição normal para resolver a seguinte questão. O peso de um cigarro é a soma dos pesos do papel e do fumo e vale em média 1,2 gramas, com desvio padrão de 0,06 grama. O peso médio do papel é de 0,04 gramas e desvio padrão de 0,02 grama. Esses pesos têm distribuição normal. Os cigarros são feitos em uma máquina automática que pesa o fumo a ser usado, coloca o papel e enrola o cigarro. É pedido que determine o peso médio do fumo de cada cigarro e o desvio padrão. Por fim, calcular qual a probabilidade de que um cigarro tenha menos de 1,13 gramas de fumo. Então, para responder a primeira pergunta, vocês vão usar a propriedade de que a soma de duas variáveis de distribuição normal é uma variável de distribuição normal e que também me dá como fica a média e a esperança ou média dessa nova variável e como fica a variância dessa nova variável. Eu posso encontrar a variância usando o desvio padrão. E a última a gente vai aplicar a probabilidade, como fez no exemplo anterior, usando a nova variável z que vocês vão ter que construir. Na nossa próxima aula, vamos estudar os modelos de distribuição uniforme e exponencial. Até lá!